Tudo bem, povo de Deus? O assunto hoje é proteja a sua mente. A nossa mente é um bem valioso e que nós devemos protegê-la, blindar de tudo que é ruim. É evidente que é impossível, se estamos inseridos em um contexto geral, não conseguir que ela seja exposta a situações desagradáveis. Mas nós podemos decidir o que ficará guardado na nossa memória e o que virá na nossa mente que nós não deixaremos que isto fique armazenado. Então nós podemos filtrar o que entra e o que sai da nossa mente. Então nós, para começarmos, gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, livro de Tito, capítulo 1. Eu quero ler o versículo 15 apenas, por hora. Diz assim: para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidos. Então a nossa mente, facilmente ela pode ser corrompida. A consciência também. Por que o apóstolo está falando aqui de mente e consciência? Porque mente todos nós temos, independentemente do nosso estado de saúde ou não. Agora, a consciência, né, goza aquela pessoa que é saudável, né? A exemplo de um paciente que está em coma lá na UTI, né? Alguém vai visitá-lo, ele mexe mão, mexe o olho, o pé, e alguém pergunta, mas ele está ouvindo o que eu estou falando? Ele está entendendo o que eu estou falando? Aí o médico vai dizer não, né? Ele não consegue entender, ele não consegue processar as informações. Então a mente está ali, mas a consciência ele não tem, ele não goza, né, da sua consciência plena. E é possível que depois que ele se recupere do coma, alguém pergunte, você lembra que eu fui te visitar, eu falei isso e aquilo? A pessoa não vai lembrar de nada. Porque os movimentos que ali, né, víamos eram involuntários, ele não tinha um controle, né, daqueles movimentos. Braço, mão, mexer o olho. Isso pode acontecer também na vida, no dia a dia, mesmo que a pessoa não esteja em coma, não esteja hospitalizado? Pode acontecer. Pode acontecer. Porque o ser humano, todo dia, ele é bombardeado com muitas informações, com muitos problemas. Ele, exaustivamente, ele tem se preparado para o trabalho, preparado para vencer na vida. Então a mente está sendo bombardeada, sobrecarregada em todo o tempo, com muita coisa. E às vezes, né, a nossa mente ela pode se corromper, ela via a exaustão e a gente perder, né, esse controle de poder fazer só o que nós queremos. E às vezes, né, essa mente é tomada por uma atitude de fazer aquilo que é bom e o que não é bom também. Em outras palavras, ela pode se corromper, ok? A consciência, ela pode se corromper. De tal maneira que alguém pode olhar para uma pessoa que antes era uma pessoa do bem, uma pessoa que fazia só coisas boas, e alguém olhar e falar, puxa, mas aquele não é fulano, não é o cicrano que é uma pessoa legal, uma pessoa bacana, olha lá o que ela está fazendo. E aí você pergunta para a pessoa, viu fulano, por que você está assim? Vai falar, deixa, eu estou vivendo a vida, é a minha vida. Na cabeça dela, ela vai achar que está fazendo certo, que ela está curtindo a vida, que ela está aproveitando o tempo de vida, mas ela está se corrompendo, corrompendo ainda mais a sua consciência e prejudicando a sua vida, a sua moral. De tal forma que, para ela está pensando que ela está fazendo bem. Não é? As pessoas que às vezes fazem ingestão de entorpecentes e de coisas que comprometem a saúde, ela acha que aquilo ali é curtição, aquilo ali é uma coisa boa. E daí por diante, ela pode ser levada a várias situações das quais ela possa perder o controle e não conseguir mais voltar e ser o que era antes. Isso acontece muito também no mundo da informática, né? Quando o computador está com problema, né? E aí você manda um comando ali no computador, né? Sempre usou ele daquela maneira, ele fazia o que você pedia, agora ele não obedece mais. E aí você leva no técnico, o técnico fala, ele está corrompido.
Está corrompido porque entrou um vírus, está corrompido porque houve um desgaste ali nas peças, é memória, é processador, é HD, eu não sei, mas alguma coisa aconteceu e o técnico vai dizer, ó, está corrompido, então tem que arrumar, ok? Então, a nossa mente também, ela pode se corromper. E o tema de hoje é proteger a nossa mente. Nós precisamos proteger esse bem valioso que Deus nos deu. E que todo dia recebe muitas informações, muita pressão, e nós precisamos tomar cuidado para não deixar que ela seja corrompida de maneira alguma. Para tanto, eu quero analisar também um outro versículo, outro texto da palavra de Deus, que está lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 5. Nós já vimos aqui que Tito diz que para os que são puros, tudo é puro, mas os que são corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a sua mente, a sua consciência corrompidos. Só para entendermos aqui esse texto, para a gente passar para o próximo aqui. Ninguém é corrupto da noite para o dia. Não é? A pessoa se corrompeu porque, de repente, ele recebeu uma informação, veio na mente, ela não conseguiu processar aquilo muito bem, não filtrou, entrou, criou raiz e aquilo ali acabou comprometendo toda a vida dela. Há um outro texto, antes de nós irmos para Romano, que é Tito, Tiago, capítulo 1 também, de Tiago. Vamos ler o versículo 14 e o 15, que diz assim: a tentação vem de vossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos, primeiro, eles é sentido aonde? Aqui. Depois ele vem para onde? Para cá. Se a gente não parar aqui e mandá-lo para fora, esse desejo, essa informação ruim, essa coisa que não é boa, entra aqui no nosso coração e isso acaba criando raiz e trazendo uma corrupção generalizada. Pode ser uma corrupção moral, ética, profissional, espiritual, eu não sei, mas nós precisamos parar toda esta sugestão, toda essa influência que vem na nossa mente e não permitir que isso seja absorvido e fique na nossa memória e entre no coração e aquilo começa a criar raiz e gerar um fruto ruim. Ok? Então Tiago está dizendo, no versículo 14, a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. O versículo 15 diz, esses desejos dão luz ao pecado. Enquanto estava na mente, não era pecado, era apenas um desejo, era apenas uma sugestão. Não foi para a memória, não veio para o coração, não criou raiz, não era pecado, veio aqui, porque ninguém pode impedir o outro de pensar. Os pensamentos, eles são sugestionados a cada dia, bom ou ruim. Que bom que venham pensamentos bons, que nós possamos absorvê-los e colocar em prática, para que a nossa vida possa ir bem, possamos prosperar e progredir na vida. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. E vem muita informação ruim. Porque o meio que nós estamos inseridos é o mundo. E no mundo a Bíblia diz que jaz o maligno. Ok? Então, o versículo 15 de Tiago 1 diz, esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Então, meus queridos, esse desejo, ele vai ganhando força, porque vem um desejo hoje, eu não rejeito e não renuncio àquilo. Ele vem amanhã, eu não rejeito e não renuncio àquilo. Daqui a pouco eu estou fazendo o que o desejo sugestionou. Em outras palavras, quando alguém vai roubar um bem de outra pessoa, vai furtar um bem, ele não chega, vou roubar tal coisa. Ele pensa primeiro, porque vem na sua mente a sugestão. E vem uma vez, vem outra vez, daqui a pouco vem a sugestão de como fazer. Daqui a pouco vem as condições para fazer, e daqui a pouco ele está fazendo. Quando alguém vai cometer um crime, a pessoa não vai chegar, vou cometer o crime, não. Isto é elaborado. Quando alguém tem um desejo de traição, por exemplo, vem a sugestão, por que você não trai fulano?
Olha lá a oportunidade, né? No caso do marido e da mulher. A fulana é mais bonita, né, do que a sua esposa. Olha a oportunidade. Ninguém está vendo mesmo. Vai lá, é só uma vez, não dá nada. Você é homem ou não é? Daqui a pouco a sugestão começa a te desafiar. E a sua mente falando para a sua mente o que você tem que fazer. Se você não rejeitar aquilo e colocar para fora, aquilo ali vai criar raiz e vai dar luz ao pecado. E o pecado, à morte. Então esta sugestão, esse desejo malicioso, ele dá luz, ele gera, ele vai brotando, ele vai gerando dentro de nós. E depois ele dá luz, ou seja, vem o fruto daquele desejo, que é o pecado. E o pecado, a morte. E aí a pessoa às vezes não tem mais saída. E quando chega nesse ponto, a pessoa já está corrompida, a mente está corrompida, o desejo está corrompido, a consciência é corrompida, que a pessoa já não sabe mais viver sem fazer aquilo que é errado. Porque para ela tem como algo certo. E ela não vive mais sem fazer aquela coisa. Já viu a pessoa que tem compulsividade por comprar demais, gastar demais? Ela não chega de uma hora para outra, nasci compulsiva. Não, vem de repente aquele objeto desejoso, vem a sugestão para ela comprar, e ela vai comprando, ela vai gostando daquilo, ela não tem mais controle, não sabe mais parar de fazer aquilo que ela está fazendo. Ok? Então é o que diz aqui em Tiago. Tiago diz, né, capítulo 1, versículo 14, a tentação vem, né, de nossos próprios desejos. Então a tentação vem para todo mundo. Então preciso decidir o que eu vou fazer com essa tentação. Então a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve, ou quando ele é concebido plenamente, ele gera morte. E é isso que nós devemos ter cuidado. Ok? Então eu disse que nós íamos ler Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7 e 8. Então vamos à leitura. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Meu Deus, a natureza humana, a pessoa que é inclinada à natureza humana, ela leva a pessoa sempre a pecar, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso, ao versículo 8, por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Queridos, nós, antes de poder discorrer dentro desse texto que nós lemos, nós precisamos responder 3 perguntas aqui. Existem várias, mas eu destaquei 3. Nós estamos falando sobre proteger a mente. Proteger como? Proteger por quê? Por que eu devo proteger a minha mente? E terceiro, para que eu devo proteger a minha mente? Ou seja, qual é a finalidade? Então nós vamos entender um pouquinho melhor como, por que e para que eu devo proteger esse bem valioso que é a mente. Nós já parafraseamos, né, alguns tópicos falando de como a pessoa se corrompe, a mente, a consciência, e nós vamos ver agora, nessa segunda parte, a importância, né, de proteger a mente. Como, por quê e para quê. Deus abençoe e até já.